Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt. Olá, queridos irmãos. Como o pastor Isaí comentou no último programa de rádio, nós estamos em meio a uma campanha, 40 dias de oração e jejum, com todas as igrejas de Deus do Brasil a nível nacional. E a cada semana, então, nós trabalhamos um tema pilar da nossa igreja. A semana passada foi sobre santidade e essa semana será sobre unidade. E eu gostaria de começar já imaginando uma circunstância com você. Imagine que você tem um belo jardim e nesse jardim vem muitos pássaros lhe visitar. Então você decide construir uma pequena casa para esses pássaros, para você colocar ali um pouco de sementes, água para eles também gostarem de estarem ali. E você decide então separar a madeira, você usa as ferramentas, um martelo, pregos, chave de fenda, você prepara tudo muito bonito, você colore, pinta essa casinha e você instala ela lá no jardim. Muito provavelmente, quando alguém vir lhe visitar, ele vai dizer: "Nossa, que casinha bonita!" Essa pessoa não vai olhar e dizer: "Nossa, mas o martelo fez um bom trabalho. Nossa, mas aqui a chave de fenda fez um excelente trabalho." Não, ela vai elogiar o todo, a composição pronta. Essa é uma bela analogia de como deveria ser a igreja, a expansão do reino de Deus, diferentes ferramentas trabalhando para um propósito em comum. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus para Ele construir algo grandioso, para Ele expandir o seu reino, para Ele alcançar mais pessoas. E Ele nos usa diferentes, com diferentes dons, diferentes biografias, mas todos trabalhando juntos para um propósito maior, para uma obra maior. E no final, não é o meu trabalho, não é o seu trabalho que vai se destacar, mas é a união do nosso trabalho. É a igreja como um corpo trabalhando junto, se dedicando, servindo um ao outro para aquilo que tem valor eterno. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve que, ao olhar a igreja, os anjos veem a sabedoria de Deus, porque a obra que Ele faz com nós e através de nós é incrível. Mas isso só vai funcionar se esse corpo, então, funcionar em unidade. Não é à toa que, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós aprendemos tanto porque eles compartilhavam tudo o que tinham, eles louvavam a Deus, eles viviam em união. Então fala que Deus acrescentava mais e mais cristãos a esse grupo. A igreja crescia. Unidade é o tema de hoje. Pai amado, obrigado por esse tempo aqui que nós vamos nos dedicar a olhar um pouco o que o Senhor planejou para a Tua igreja. Que nós possamos nos motivar a viver em união. Que nós possamos nos motivar a viver como o Senhor planejou. A olhar o meu irmão com os Teus olhos. A negar um pouco de mim cada dia mais. Para viver pelo Teu reino. Amém. Eu gosto de imaginar o humor de Deus ao criar a sua igreja, porque Ele usa pessoas totalmente, extremamente diferentes, coloca elas todas juntas e fala: agora deve funcionar, agora vocês vão trabalhar juntos para um propósito. E confesso que se eu tivesse uma obra a ser feita, eu não escolheria pessoas opostas, diferentes para trabalharem juntas. Porque humanamente pensando, não funciona. Nós brincamos lá em casa que eu sempre acordo ligada no 220 e meu esposo ele precisa sempre de 3 xícaras de café para começar a engrenar o dia. Você provavelmente também já reparou certas diferenças na sua família. E na igreja, muito mais, são pessoas completamente diferentes, unidas ali com um propósito. Então você pensa, o resultado vai ser caos, mas não é, porque tem Deus por trás.
porque é Deus trabalhando através dessas pessoas diferentes e porque nós estamos unidos em espírito, unidos pelo sangue de Jesus, unidos por um Deus Criador, Pai de todos. Paulo escreve em sua carta a Éfeso, no capítulo 4, versículo 3: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Ou em outras traduções, façam todo possível, se esforcem, deem o melhor de si para conservar a união que o Espírito dá. Uma coisa que fica clara aqui é que a união não é algo que o ser humano consegue fazer com suas próprias mãos, não é algo criado pelo ser humano, conquistado pelo ser humano. Ela é dada. A nossa função é conservar algo que Cristo já conquistou por nós na cruz. O seu sangue nos une. O seu Espírito habita em nós, seu corpo, sua noiva. A nossa função então é conservar, é viver consciente dessa união. E algo que também tem que ficar claro é que unidade é diferente de uniformidade. Quando nós pensamos num uniforme, todos se vestem igual, todo mundo tem um padrão. Não é isso que Cristo desejou, conquistou para nós na cruz. Ele conquistou a nossa união e não que todos fossem iguais, por isso que nós somos tão ricos, tão diversos. O mundo de hoje impõe cada vez mais o individualismo, cada um por si. O cristão deve nadar contra a correnteza. Ele foi chamado para viver na mutualidade, na unidade. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que o Pai é nosso, o pão é nosso, a Bíblia fala de um povo de Deus. A fé, o Evangelho não são propriedades privadas para eu viver eu e eu mesma. Nós somos chamados para viver em comunhão, em união, em mutualidade. E vivendo assim, a igreja, o corpo de Cristo, será um grande testemunho para quem vive lá fora, para o mundo. A unidade ela tem um propósito muito mais profundo do que apenas nos darmos bem uns com os outros. O próprio Jesus Cristo orou para que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia, reconheça que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou seja, isso é uma forma de atrair o perdido. Quando há unidade, todos são beneficiados. Pessoas são salvas por esse testemunho de união do povo de Deus. Bom, agora nós sabemos que Deus criou a unidade, Jesus conquistou ela, o Espírito nos une como corpo. Então não é algo que eu posso fazer com as minhas mãos, mas a minha tarefa é conservá-la. Eu também sei que a união ela tem um propósito, além de gerar uma boa comunhão entre os irmãos, ela é um testemunho vivo para quem não vive o Evangelho ainda, ou seja, é uma ferramenta para atrair o perdido. Então eu acredito que agora você deve estar pensando com o seu coração, eu desejo viver isso. Por mais difícil que seja, eu desejo viver a união. E união se vive em comunhão. Eu não consigo unir duas peças diferentes. Por exemplo, não consigo colar duas folhas de papel se eu não trazer elas juntas, em comunhão. Assim é conosco. Se eu quero viver a unidade, se eu quero experimentar a unidade, se eu quero conservá-la, então eu devo viver em comunhão. Eu tenho que ter comunhão com uma igreja local, com os meus irmãos na fé. Eu não posso viver isolado o meu cristianismo. Nós costumamos dizer que o Pentecostes é o aniversário da igreja, porque ali está começando a obra de Deus com a igreja em si. E então, depois da pregação de Pedro, muitos se convertem. E no capítulo 2 de Atos, versículo 42, nós lemos então o que é a igreja, o que essas pessoas faziam. E lá diz então, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Eles viviam em comunidade, em comunhão.
E seguindo os versículos, então, 43 a 47, nos diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Onde eu vivo a unidade, onde eu experimento aquilo que Deus planejou para a igreja, para o que significa ser igreja, onde eu valorizo o que Ele fez por mim na cruz. E eu acredito que o exemplo da igreja primitiva e esses versículos nos trazem a resposta. Quando eu vivo em amor cristão, em comunhão, estudando a palavra de Deus, quando eu oro junto, quando eu partilho meus bens materiais, quando eu me dou pelo próximo, quando eu sirvo, quando eu celebro a Santa Ceia, quando eu louvo a Deus, quando eu adoro junto com os meus irmãos e quando eu adoto o evangelismo como um estilo de vida. Conservar, valorizar a unidade requer também uma renúncia do meu eu. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão da minha opinião, dos meus conceitos, do meu querer, do jeito que eu desejo que esteja, para que essa unidade seja preservada. E vai ser nesses momentos que eu comentei anteriormente, no partir o pão, no compartilhar uma refeição, no adorar junto, no estudar a palavra de Deus junto. Será nesses momentos que Deus vai estar me lapidando, me moldando através das outras pessoas. Eu gosto de imaginar a construção de um muro antigamente que era feito com pedras. Então eu pegava uma pedra, elas eram todas diferentes, e eu ia encaixando para formar esse muro. Mas muitas vezes para essa pedra encaixar, eu tinha que tirar uma lasquinha de uma esquina, eu tinha que ali dar uma polida num ladinho, no outro lado, e assim somos nós. Deus está construindo algo grandioso com nós, através de nós, para a sua glória, para o seu reino. Mas Ele precisa muitas vezes nos lapidar, quebrar uma esquininha ali. Mas no final vai sair um muro lindo, porque nós estaremos todos unidos, trabalhando juntos. E eu termino nos desafiando, então, a viver mais essa unidade que já foi conquistada por Cristo, em que nossa tarefa é conservar, é valorizar. E onde eu vivo ela em comunhão, na igreja, é lendo a palavra junto, é orando junto, é estando junto. Ao mesmo tempo em que eu fazendo isso, Deus vai estar me desenvolvendo, me amadurecendo mais ainda. E esse mecanismo de unidade, ele atrai as pessoas, porque o mundo lá fora vai olhar e vai falar: peraí, eles se perdoam, eles se corrigem em amor, eles levantam um ao outro, eles são tão diferentes e mesmo assim estão juntos, unidos. Não, deve ter algo ali diferente que eu quero conhecer. Lembre-se, a nossa unidade é necessário e indispensável para que o mundo perdido creia em Jesus e em seu amor. Ele deu a vida para que nós sejamos um com Ele, um com o Pai e uns com os outros. Eu gosto da frase que diz assim: a banana, quando saiu do caixo, foi descascada. Ou seja, quando nós deixamos a comunhão com outros, nós perdemos algo. Cada vez que sou egoísta, que quero viver o individualismo, eu perco algo grandioso de Deus. Que Deus nos ensina, nos instrui, nos encoraje todos os dias, de novo e de novo, a viver essa unidade. E que seja nosso desejo preservá-la, desfrutá-la e nos deleitar-nos com ela. Que nós possamos almejar estar com os nossos irmãos na fé. Que nós possamos almejar fazer aquilo que Deus planejou para a igreja, ser a igreja que Deus planejou. E sendo assim, ser um imã para o mundo lá fora,
atrair aqueles que estão perdidos. Que tal avaliarmos o nosso coração neste dia e observar o quanto nós lutamos pela unidade ou o quanto nós brigamos por coisas triviais com os nossos irmãos na fé? Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.